Sabe? Existe algo que quase ninguém avisa, algo que acontece de maneira lenta, silenciosa e inevitável, com pessoas que enxergam a realidade com mais nitidez do que a maioria. Não é um traço que você escolhe, não é um talento que você ativa. É mais como um tipo de percepção que cresce dentro de você ao longo dos anos, até o momento em que você percebe algo desconfortável demais para ignorar. Quanto mais você vê a verdade, menos você consegue permanecer no mesmo mundo onde todos os outros parecem viver confortavelmente. E não estou falando de uma verdade universal, filosófica ou espiritual. Estou falando das verdades pequenas, sutis, que se escondem no comportamento humano, nos silêncios, nas pausas, nos olhares desviados. Verdades que ninguém verbaliza, mas que você detecta como se fossem óbvias, quase gritantes. Só que, ironicamente, quanto mais claro isso se torna para você, mais você percebe que quase ninguém ao seu redor parece ver a mesma coisa. E é nisso que o distanciamento começa. Não como um rompimento abrupto, não como uma escolha consciente, mas como uma espécie de separação emocional que vai se acumulando aos poucos, como poeira que se deposita sem que você perceba. Até o dia em que você olha em volta e nota que existe um espaço enorme entre você e todos os outros. E você não sabe muito bem como ou quando essa distância começou a crescer. O curioso é que tudo começa com algo aparentemente inofensivo. Você entende o que está acontecendo antes de todo mundo. Você sente quando alguém está mentindo para si mesmo. Você percebe quando uma conversa é apenas fachada. Você sente a dor oculta de alguém que insiste em parecer bem. Você nota a irritação disfarçada, o desconforto escondido, a carência negada. Enquanto isso, as outras pessoas continuam conversando como se nada estivesse ali, rindo de coisas que não são engraçadas, evitando assuntos que precisam ser ditos, seguindo roteiros sociais que foram inventados por ninguém, mas obedecidos por todos. E você fica ali tentando acompanhar o ritmo, tentando entrar no jogo que todos parecem jogar com tanta naturalidade, mas a sua mente continua percebendo o que está por baixo. É como assistir a um teatro onde todo mundo está tão profundamente envolvido no papel que esqueceu que aquilo não é a vida real. E então vem o primeiro afastamento. Você começa a se sentir invisivelmente diferente, deslocado, estranho, porque não consegue fingir tão bem quanto o resto das pessoas. Mas o verdadeiro problema não é perceber. O verdadeiro problema é o que essa percepção faz com você com o passar do tempo. É quando você percebe que a verdade que você vê não é bem-vinda, não é confortável, não é conveniente. Porque a maioria das pessoas não quer enxergar suas próprias contradições, suas fraquezas, suas dores escondidas. Elas querem continuidade, estabilidade, distração. Querem manter a atmosfera leve, mesmo quando algo está claramente errado. Querem acreditar na ilusão porque a ilusão é mais fácil, mais suave, menos ameaçadora. E quando você vê demais, você se torna uma ameaça para essa sensação de segurança. É por isso que quando você tenta apontar alguma verdade, por menor que seja, as pessoas reagem com irritação, com defesa, com negação. Elas dizem que você está exagerando, que está inventando coisa, que é negativo, que lê demais nas entrelinhas. Elas não conseguem perceber que o que elas chamam de exagero, para você, é apenas o básico. E é aqui que surge o segundo afastamento. A percepção de que as pessoas não querem a clareza que você oferece. Elas querem conforto, elas querem previsibilidade, elas querem permanecer na superfície. E você, com a sua visão profunda, se torna alguém difícil de se ter por perto. Com o tempo, você aprende, e às vezes de forma dolorosa, que a verdade não é só rejeitada. Ela é punida. A pessoa que vê demais é tratada como se fosse o problema. Não porque ela é o problema, mas porque ela aponta para problemas que ninguém quer lidar. E quando algo ameaça a comodidade coletiva, o instinto humano é simples: afastar, silenciar, neutralizar. Não importa se a percepção é verdadeira. O que importa
é que ela incomoda. Você provavelmente já viveu isso sem saber. Aquele grupo onde todos sabiam que algo estava errado, mas ninguém queria falar. Aquele relacionamento onde você percebia que a outra pessoa estava escondendo algo emocionalmente e quando você mencionava, era acusado de criar paranoia. Aquele ambiente familiar onde todos fingem que está tudo bem mesmo quando existe uma tensão sufocante no ar. E claro, aquele momento em que você percebe que está vendo o que ninguém quer ver e isso automaticamente te coloca do lado de fora. É nesse ponto que ocorre a terceira separação. Você começa a filtrar o que fala. Começa a escolher silenciar coisas que sabe serem verdadeiras, simplesmente porque aprendeu, pela dor, que dizer a verdade traz mais consequências do que benefícios. Você começa a se adaptar, a suavizar, a diminuir sua intensidade, a fingir que não percebe certas coisas, para manter alguma conexão com as pessoas. Mas essa adaptação tem um custo, porque ao se silenciar, você começa lentamente a se desconectar de si mesmo. Começa a duvidar da própria percepção. Começa a se perguntar se você está vendo demais, ou se os outros é que estão vendo de menos, e essa dúvida cria uma solidão muito particular. Uma solidão que não é a falta de pessoas ao seu redor, mas a falta de alguém que te reconheça profundamente. E, quanto mais isso acontece, mais você se retrai. Não por fraqueza, não por medo, mas por proteção. Você percebe que não vale a pena dar tudo de si em lugares onde ninguém realmente quer ver. E é aqui que a separação deixa de ser emocional e começa a ser estrutural. Você muda a forma como se relaciona, se expressa, se envolve. Você passa menos tempo tentando se explicar, tentando ser entendido, tentando convencer alguém do que você percebe. Em vez disso, você guarda para si. Observa, analisa e apenas mantém silêncio. Não porque você desistiu das pessoas, mas porque aprendeu que algumas verdades precisam ser guardadas, não compartilhadas. Com o tempo, esse silêncio se torna sua nova forma de sobrevivência. Ele te protege de conflitos desnecessários, de reações defensivas, de mal-entendidos, mas também te afasta. Porque quanto mais você se preserva, menos as pessoas têm acesso a quem você é, e menos elas conseguem realmente te alcançar. Você se torna um observador da própria vida, alguém presente e distante ao mesmo tempo. E a solidão deixa de ser algo que te acontece e passa a ser parte da sua forma de existir. O clímax dessa experiência acontece quando você percebe que já não consegue mais voltar atrás, que sua mente, depois de enxergar profundamente, depois de entender padrões, depois de perceber nuances, não consegue mais operar no modo superficial que todo mundo parece usar. Você não consegue mais rir de conversas vazias. Não consegue mais suportar relações onde tudo é disfarce. Não consegue mais permanecer em ambientes que dependem de cegueira coletiva. Você tenta, às vezes até força, mas sente que está se traindo. E então, a grande verdade se revela. A lucidez te separa. Não por arrogância, não por superioridade, mas porque cada nível de consciência altera a sua capacidade de se encaixar em certos espaços. A questão é que ninguém te conta que enxergar profundamente não traz só clareza, traz consequências, traz distância, traz um tipo de solitude que não é escolhida, mas imposta pela própria percepção. Só que existe um lado disso que quase nunca é falado. Quando você deixa de tentar convencer os outros, quando aprende a observar sem interferir, quando para de carregar o que não é seu, a solidão deixa de ser um peso e se torna um espaço. Um espaço onde você respira, se entende, se fortalece. Um espaço onde você aprende que nem tudo que você vê precisa ser dito. Nem tudo que você percebe precisa ser resolvido. Nem toda dor que você capta precisa ser assumida como responsabilidade. E é nesse espaço que você finalmente encontra paz. Não por estar rodeado de pessoas que te entendem. A verdade é que poucas entenderão, mas por finalmente se permitir existir sem se deformar.
Porque ver claramente deixa de ser uma maldição quando você deixa de tentar ajustar o mundo à sua visão. Você aprende a enxergar com leveza, a perceber sem carregar, a sentir sem absorver, a interpretar sem internalizar. Você desenvolve aquilo que poucos têm, a habilidade de estar no mundo sem ser devorado por ele. E então algo inesperado acontece. Poucas pessoas, muito poucas, mas reais, começam a aparecer na sua vida. Pessoas que também veem profundamente, que também sentem além da superfície, que também carregaram a solidão de enxergar demais. E quando duas pessoas assim se encontram, não há esforço, não há máscaras, não há explicações. Existe apenas reconhecimento, uma sensação quase física de alívio, como se você tivesse passado anos falando uma língua que ninguém entendia, até encontrar alguém que fala exatamente o mesmo idioma. E é nesse momento que a separação se transforma, porque ela não era um fim, mas um filtro que remove os ruídos, os excessos, as relações rasas, as conexões que nunca te sustentariam. O que sobra são vínculos mais verdadeiros, mais profundos, mais alinhados com quem você se tornou. Você percebe que não está sozinho. Você apenas estava no lugar errado, tentando se ajustar a pessoas que não tinham profundidade para te alcançar. E isso muda tudo. A visão clara deixa de te separar. Ela passa a te orientar, a te conduzir até aqueles que podem te ver com a mesma nitidez com que você os vê. Não é um caminho fácil, nem rápido, nem confortável, mas é um caminho verdadeiro. E quando você finalmente chega nesse ponto, percebe que a solidão nunca foi o destino. Foi apenas a travessia. Se você chegou até aqui, se alguma parte disso ecoou dentro de você, então eu te convido a comentar. Você sente que vê demais, que percebe o que ninguém percebe, que a verdade às vezes te isola? Escreve aí embaixo o que você vive. Isso não só me ajuda a entender o que você passa, como pode ajudar outras pessoas que também vivem isso e acham que estão sozinhas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. Obrigado por estar aqui. E continue enxergando. Só não deixe que isso te afaste de si mesmo.